Olá, aluno, seja bem-vindo mais uma vez a este curso de captação de recursos. Até a aula anterior, nós tratamos sobre as formas, as principais, as mais costumeiras formas de captação de recursos na área do terceiro setor. E por que é que eu comecei o curso justamente já entregando quais são as principais formas de captação de recursos, e a partir desta aula nós adentraremos, de forma mais profunda sobre esse tema, captação de recursos, porque boa parte dos alunos já querem de fato saber como eles podem estar captando recursos, para a instituição na qual eles fazem parte. A maioria dos alunos que aqui estão neste curso tem nos mandado, através da plataforma aqui da Escola Terceiro Setor, já querendo direto entrar nos viés, nos pormenores. Então nós decidimos começar o curso já entregando quais são as formas principais de captação de recursos. E a partir desta aula é justamente para aqueles que pretendem se aprofundar muito mais e ser de fato um profissional capacitado a não simplesmente pedir dinheiro, mas saber como, porquê, de que forma, o conceito de forma mais profunda sobre a captação de recursos. E também nós, a partir desta aula, falaremos sobre a pessoa do captador. Exatamente isso, não é só captar recursos. Quem é a pessoa responsável? Esta pessoa responsável por realizar a tarefa, executar todo o projeto estrutural de captação de recursos. Essa pessoa faz parte da associação, não faz parte da associação, como se dá o rendimento desta pessoa, ela pode ser remunerada, não pode ser remunerada, se sim, de que maneira que isso acontece, como que a instituição do terceiro setor, aí no caso, uma ONG, uma associação, vai remunerar esta pessoa. Ele terá um percentual de tudo aquilo que ele captar ou não. A captação de recursos dele independe do valor monetário a título de salário que ele ganhará, a título de prestação de serviço. É a partir desse exato momento que nós estaremos se aprofundando de uma maneira aí mais profissional. A partir de agora, obviamente você que está aqui nesta aula, é óbvio que nós vamos diferenciar agora aqueles que simplesmente quis ter a informação sobre as formas de captar e aqueles que de fato querem montar um projeto de captação de recursos dentro da instituição na qual ele faz parte. Eu quero aqui trazer para vocês dados, informações muito importantes. Vamos lá? Deixa eu já começar aqui utilizando a minha lousa, tá? Eu vou dividir a minha tela aqui com você porque eu não quero perder absolutamente nada. Eu quero entregar todas as informações necessárias para você, tá ok? Então, por isso, eu vou fazer da tela do meu computador como se fosse uma lousa para poder estar aqui falando contigo. Então, vamos lá. Toda a organização da sociedade civil, obviamente, mais popular chamada ONG, as organizações não governamentais, precisa ter recursos para se manter. Tirando, obviamente, aí os institutos corporativos, as fundações, principalmente as fundações familiares, essas que já têm aí, obviamente, recurso próprio para poder estar mantendo ela dentro do período na qual ela vai se estabelecer em atividade. Então, tirando esses institutos corporativos, as fundações, que já tem aí a sua condição financeira, todas as demais ONGs, as demais associações, efetivamente necessita desenvolver uma estratégia específica para trazer recursos. E eu quero que você observe muito bem essa palavra estratégia, porque não é simplesmente montar alguma forma de captação de recursos, como nós falamos nas aulas anteriores, e achar que tudo vai dar certo. Você precisa, de todo jeito, de todas as formas, ter estratégia, ter um planejamento. Então,
eu gostaria que você, já aluno, anotasse que toda instituição que necessita, né, da captação de recursos por meio de terceiros ou até captação de recursos por meio próprio, precisa ter uma estratégia, precisa ter um plano estratégico. Essa pessoa ou um conjunto de pessoas precisam ter a capacidade de sentar, fazer ali um brainstorming, né, aquela reunião de ideias, né, aquela chuva de ideias, cada um falando sobre algo e nada se perde neste momento, tá bom? No momento do brainstorming não se perde nada. Não tem esta questão assim, mas a minha opinião de repente não vai valer muita coisa, então eu nem vou dar minha ideia. Não, tem que dar todas as ideias. E nesta reunião, e eu não estou falando de assembleia, aqui eu estou falando sobre captação de recursos, tá ok? Então vamos supor que a instituição aí vai agora iniciar um propósito, um projeto de captação de recursos. Quantas pessoas estarão envolvidas nesse projeto? Porque precisa ter pessoas e, primordialmente, essas pessoas não podem confundir, obviamente, o exercício das suas atividades. Então, quem faz parte da diretoria executiva, eu já não aconselho fazer parte do projeto de captação. Obviamente que a diretoria executiva precisa estar a par, né? O presidente é a pessoa que vai dar a palavra final aí, ok? Mas ele não pode participar ativamente do projeto para ir para o campo. Ele pode estar no brainstorming, isso é necessário, ele é o presidente. Ele, o vice, até o conselho fiscal, até indico que possa estar ali nesse brainstorming para poder contribuir com as ideias, né, com aquela chuva de ideias que é justamente o que significa esta palavra brainstorms. E ali vai ter um secretário, obviamente, que vai estar anotando todas as ideias. Se a reunião puder ser gravada, então, maravilha, né? Todas as ideias que vai ser colocada é necessário se ter. E estas pessoas, repito, as pessoas que estarão focadas única e exclusivamente, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas já trazendo aqui já alguma parte, essas pessoas vão estar exclusivamente focadas no projeto da captação de recursos. Então essas pessoas, ao ouvir todas as ideias, eles vão começar então a fazer o processo de peneiração, né? Eu vou usar a palavra peneirar para ficar até um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais atrativo, porque a palavra realmente que caberia aqui é mineração. Então nós vamos pegar todas as ideias e vamos começar a minerar, vamos ver quais são as ideias melhores. Vamos pegar essas ideias e vamos dar início a um plano estratégico de captação de recursos. Por isso que eu falei para você, aluno, neste momento, anota isso. Toda captação de recursos precisa ter a distinção de quais são as pessoas que estarão envolvidas no projeto como um todo. Aí está a diretoria executiva, pode estar o conselho fiscal. Para quê? Para o momento do brainstorming, ok? O momento do brainstorming, agora é chuva de ideias. Todo mundo vai dar ideias, quais são as melhores formas, né, dentre as melhores formas de captação e quais a instituição pode estar utilizando, em qual classificação. Depois disso feito, discriminação, quem são os responsáveis pela estratégia, pelo plano de estratégia para a captação de recursos. Fulano, Ciclano, Beltrano. Então, essas pessoas vão agora se fechar e vão criar um plano estratégico que vai depois ser apresentado, obviamente, para os demais stakeholders, né, os demais interessados, obviamente que os interessados dentro da instituição. Eu não digo stakeholders fora, dentro da instituição, porque tem os stakeholders que são os associados contribuintes, que são próprios associados beneficiários. Nós falamos isso no curso, como fazer um estatuto, confeccionar estatuto passo a passo. Nós falamos da forma e quais são os associados que existem, né?
Então, a bem da verdade é que essas pessoas, por mais que sejam partes interessantes sobre todo o projeto, eles não precisam estar a par do plano estratégico, mas sim a diretoria executiva e até mesmo o conselho fiscal para poder dar ideia. Então essas pessoas vão se fechar e vão começar a criar agora o plano estratégico. E um plano estratégico bem elaborado para que possa então surtir o efeito necessário para que a finalidade daquele plano possa acontecer. Só que assim, o plano estratégico, ele precisa ter flexibilidade, obviamente, porque dado o momento em que nós podemos estar vivendo, principalmente na área econômica nacional, o plano estratégico precisa ter flexibilidade. Ele não pode ser fixo, né? Ele não pode ser inflexível, porque senão ele não vai ter condição de funcionamento, ele não vai conseguir buscar e alcançar a finalidade que é aí o resultado que se espera dentro do plano. Com parte do plano estratégico realizado, já estabelecido, parte-se então para um segundo plano, que é o plano de ação. De que forma que isso vai se dar, né? Qual vai ser as ações necessárias. Por isso que eu mostrei para você agora, que eu quero que você grave muito bem, você aluno, esta palavra, tá ok? Observe bem. Então, é necessário desenvolver uma estratégia específica para trazer recursos, principalmente em dinheiro, né? Para que ela seja capaz de cumprir aí a sua missão e continuar impactando de forma real a sociedade. Eu digo, e deixei bem claro aqui, né, na nossa lousa, em dinheiro, porque a captação de recursos, como você bem sabe, nas aulas anteriores nós explicamos que a captação ela pode se dar também não só em dinheiro, mas em outros tipos de recursos, né, bens, móveis, imóveis, materiais, tem diversas formas de se obter uma captação, tá bom? Então não se perca nesta parte, né? Então é necessário que essa estratégia esteja bem feita e o nome da estratégia que se dá é justamente essa, é a estratégia para captação de recursos. Não precisa elaborar planos, nomes, né, colocar nomes fictícios com grandes... Não. É plano estratégico para captação de recursos. O nome do plano é esse, captar. Vocês vão fazer uma captação de recursos. Essa estratégia, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porém, quanto mais simples, é melhor. Ela precisa ser bem feita, bem elaborada, mas ela não precisa ter... não precisa ficar enfeitando o pavão. Precisa ficar enfeitando o pavão. Pode-se começar justamente verificando das formas, das maneiras de captação de recursos. Quais as que mais nós se identificamos? E delas, quais temos condição de executar? Quais nós não temos? Por quê? O que está faltando? Vamos buscar aquilo que está faltando. Falta conhecimento? Falta pessoas capazes para colocar o plano em ação? O que é que falta? Tudo isso, estas pessoas que vai compor esse time para captar recursos vai estar decidindo, e tudo isso faz parte da estratégia. Então nós aqui só estamos dando aí o pontapé inicial, tá ok? Nós fizemos um breve conceito, né, novamente, sobre a captação de recursos, por mais que nós já tenhamos falado disso lá atrás, mas estamos conceituando novamente e deixando bem claro que fora os institutos corporativos, que tem uma empresa do segundo setor por detrás fazendo um aporte financeiro, e fora as fundações familiares, que toda fundação você conhece, sabe que ela precisa de um patrimônio, obviamente, para poder ter a constituição e ter a personificação jurídica, fora esses modelos de negócios sociais, todas as demais organizações da sociedade civil,
mais popularmente chamada ONG, tem a necessidade de buscar recursos para financiar os teus projetos, a fim de que ela tenha a condição de permanecer impactando a sociedade. E sem ter um plano estratégico bem traçado, eu não digo um plano grande, longo, com 500 páginas, que a maior parte dos planos estratégicos são mais encheção de linguiça. Então, resume o máximo que você puder, desde que ele tenha efetividade, né? Desde que ele tenha a condição de ser efetivo, né? Uma estratégia que busca o resultado necessário. E aí, então, você, com parte nessa estratégia, começa a criar os planos de ações. Os planos de ações pode ser até com base no PDCA, né, que é uma forma de você criar um plano de ação. Você pode rodar aí o PDCA. Na próxima aula até podemos falar um pouquinho sobre ele, mas você pode trazer justamente aí com base no PDCA, 5W2H, você pode criar o plano de ação. Então, a partir deste momento, você precisa buscar uma profundidade maior. Eu estou aqui justamente ensinando isso para que você tenha essa condição. E repito, foi por esta forma, foi por este porquê da gente começar este curso já entregando quais as principais maneiras de fazer a captação, que boa parte dos alunos querem isso. Eles queriam aquela informação. Agora que nós vamos se aprofundar um pouco mais. E de repente nem todos os alunos vão chegar até essa parte, tá bom? Mas nós vamos se aprofundar de uma forma bastante ampla aí, tá ok? Até a próxima aula.